queridos amigos e amigas, para que juntos nós possamos nos preparar através da Léxio Divina para a liturgia deste domingo, dia 5 de março, segundo domingo da Quaresma, desse ano litúrgico A. Através desse exercício recomendado pela Igreja, queremos aprofundar, conhecer e rezar um pouquinho mais a liturgia dominical. Assim, quando nós formos participar da celebração dominical, seja como assembleia ouvinte, participante, seja como leitor, acolhedor, acólito, ministro, cantor ou qualquer outro ministério litúrgico, nós possamos rezar um pouco melhor a liturgia que nós ajudamos a servir. Vamos assim juntos passar ao primeiro passo desse nosso exercício, a leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Leitura do livro do Gênesis, a vocação de Abrão. Cuidemos nessa leitura, porque aqui o nome do nosso patriarca aparece com um A apenas, Abrão. Depois da sua vocação consolidada, da sua prova de fé, Deus vai mudar o nome dele para Abraão, com dois As ali juntos no final do nome. Mas aqui não, aqui é antes da mudança de nome, então ele tem apenas um A, Abrão. Então a gente deve pronunciar bem o seu nome nessa leitura. Cuidado com o ponto final, para a gente fazer bem a pausa aqui da leitura, para dar sentido para aquilo que Deus fala para Abrão. Depois tem duas expressões que na proclamação pode nos atrapalhar um pouquinho. Então é bom treinar a dicção, o modo de falar, treinar bem a leitura, para assim a gente poder proclamá-la melhor. As expressões que devemos cuidar um pouquinho ali são as seguintes. Engrandecerei, então assim parece fácil, mas quando a gente fala ela no conjunto da leitura, ela está um pouquinho difícil de pronunciar por conta ali da tônica da frase, então treinemos bem. E a outra palavra, amaldiçoarei, ali tem uma frase que diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então cuidemos para a gente pronunciar bem essas expressões, parece quase um trava-língua, por isso a gente precisa treinar bem essa leitura. O salmo responsorial deste segundo domingo da Quaresma, Salmo 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. No Senhor nós esperamos confiantes, pois Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos.
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura, São Paulo falando a Timóteo. Por isso, logo no começo da leitura já diz caríssimo, falando no singular. Então, Paulo está falando para uma pessoa só, chamando aquela pessoa de caríssimo, que é justamente o destinatário da carta, Timóteo. Cuidemos também com outras expressões, logo ali no começo também, a primeira frase, sofre comigo, então é uma expressão imperativa, falando de uma ordem, sofre comigo pelo Evangelho. Outras palavras mais tranquilas, fortificado, devido às nossas obras. O A com crase, lembrando, a gente repete duas vezes a letra A. Desígnio, eternidade, ali depois vai ter a expressão Salvador Jesus Cristo e também Cristo Jesus. Então cuidemos ali em cada forma que o nome de Jesus está ali colocado com o seu título. O Evangelho deste domingo, retirado de São Mateus, capítulo 17. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que nós possamos meditar com muita fé a liturgia deste segundo domingo da Quaresma. Bonito perceber, cada domingo, cada semana da Quaresma é um passo a mais neste caminho de deserto que Jesus nos convida a percorrer nesta Quaresma. 2 imagens muito bonitas desta liturgia podem nos ajudar a meditar um pouco melhor o sentido da Quaresma para a nossa vida. Primeira imagem, a imagem da criação. Lemos o livro do Gênesis, que é um livro conhecido por ser o livro da origem da vida, o livro da criação de Deus. E no texto da liturgia de hoje, Abrão é chamado a uma nova vida. Também esta Quaresma tem que ser uma oportunidade para que nós possamos abraçar uma nova vida. Quaresma é tempo de conversão. Então precisamos muito seriamente nos colocar diante de Deus, agradecer, pedir a sua misericórdia e que a gente consiga
assumir gestos concretos de arrependimento, mudança de vida, para que sejamos recriados, renovados, que esta quaresma seja uma nova criação na nossa existência. E Jesus nos garante esta graça, a graça de uma nova vida. No Evangelho deste domingo, Jesus é transfigurado. É uma cena da vida de Jesus que acontece em cima de uma montanha, que é lugar da oração, na presença de alguns discípulos, dos melhores amigos de Jesus, os mais próximos, Pedro, Tiago e João. Que também diante dos nossos amigos, das pessoas que nos rodeiam, possamos ser pessoas que sobem a montanha, que rezam, sejamos homens e mulheres de oração. E sobretudo, lá em cima do monte, Jesus, ele se transfigura, ou seja, o seu rosto fica brilhante, a sua veste é resplandecente, fica mais luminosa. Que também nós, quando abraçarmos a nossa conversão, quando nos arrependermos, que sejamos pessoas iluminadas. A transfiguração mostra, já durante a vida terrena de Jesus, o que vai acontecer no final, a ressurreição. Luz é sinal de ressurreição. Que durante a nossa semana nós também possamos ter gestos de ressurreição. Não vamos esperar para celebrar a Páscoa só lá no dia da Páscoa no calendário, mas agora, durante a Quaresma, aos pouquinhos, vamos iluminar o nosso caminho, vamos iluminar as pessoas que nós encontramos, vamos iluminar a nossa vida com gestos de bondade. Durante o deserto, sejamos pessoas iluminadas. É isso que o Evangelho da Transfiguração nos convida neste caminho quaresmal. E juntos façamos nossa oração com as preces da comunidade e nós vamos responder depois de cada oração. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Para que o Papa Francisco, os bispos e os presbíteros a ele unidos recebam a graça de sofrer pelo Evangelho e ponham a confiança em Deus como Abraão, oremos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os governos das várias nações defendam os cidadãos e os seus direitos e tudo façam pelos mais pobres e esquecidos, oremos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os doentes e todos os que sofrem vivam unidos à cruz do nosso Salvador e um dia cheguem à contemplação da sua glória, oremos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os fiéis que se reúnem ao domingo deem testemunho de Jesus Cristo, luz do mundo, aos que lhe pedem a razão da sua esperança, oremos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Para que esta assembleia de cristãos, à medida que comunga o pão do céu, se transfigure como Jesus no Monte Santo, oremos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. E que nós possamos contemplar, com os olhos de Deus, olhar a nossa vida, com os olhos da liturgia de hoje, olhar como estamos vivendo. Aos poucos, durante a Quaresma, abraçar o arrependimento de nossos pecados e pedir a graça de Deus. E que, como gesto concreto, possamos abraçar alguma ação que nos ajude a ser como Jesus, transfigurado, pessoas iluminadas. Talvez alguém que precisa de alguma ajuda, de algum apoio, de algum conselho, de uma visita, de uma atenção, que nós possamos ser luz para essas pessoas que, de algum modo, estão na escuridão. Ou, se em algum momento da nossa semana nos sentirmos na escuridão, que possamos buscar a luz, ir à igreja, diante do Santíssimo rezar, buscar a confissão com o sacerdote, aconselhamento com alguém que nós temos confiança, com a igreja, e que assim possamos ser iluminados e iluminar as pessoas. E com muita alegria nós vamos assim celebrar este segundo domingo da Quaresma.